Livro de Juízes, capítulo 14. Juízes 14. Já estamos quase caminhando para as últimas exposições deste livro que tem abençoado, marcado, ensinado muito a nossa vida. Hoje vamos abranger o capítulo 14 e 15, de 1 a 20. Não farei a leitura dos dois capítulos, farei apenas a leitura do verso 1 ao verso 9 do capítulo 14. Juízes 14, vamos ler do verso 1 até o verso 9. Diz assim a santa palavra do Senhor. Juízes 14, 1. Desceu Sansão a Tímna, vendo uma mulher, uma filha dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímna, das filhas dos filisteus, tomai-me para ser a minha esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos e entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque só desta me agrado. Pois seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e a sua mãe a Tímna, e chegando às vinhas de Tímna, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou de Sansão, que ele rasgou, como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel, e tomou o favo nas mãos, e se foi andando e comendo dele. E chegando ao seu pai e à sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram. Porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que tomara. Senhor, estamos diante da tua palavra. Que o Senhor, pela graça, pela misericórdia e o favor, alimente-nos nessa noite. Que o teu nome seja honrado, a tua palavra seja exposta e que a tua igreja seja edificada. Fica aqui conosco, Senhor. Nos guia pela verdade, nos guia pelo teu Espírito, Senhor, e aplique a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na semana passada nós iniciamos falando sobre esse famoso juiz chamado Sansão. Nós vimos então o anúncio do nascimento da vida desse homem, e vimos que o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, havia anunciado que o nascimento dele seria algo milagroso, algo sobrenatural, porque Deus, o Deus soberano, escolheu Sansão antes mesmo de Sansão existir, antes mesmo de sua mãe, que era estéril, estar grávida. O anjo do Senhor havia visitado e disse que ela ficaria grávida de um menino, porque Deus estava escolhendo esse menino antes mesmo dele ser gerado, para que ele fosse o juiz, o libertador da nação de Israel, que estava oprimida, que estava nas mãos dos inimigos dos filisteus. E aí na semana passada nós vimos sobre a graça de Deus, aprendemos como Deus
esse Deus de graça, revela a sua graça ao seu povo. E nós podemos então nos maravilhar, nos alegrar, para conhecer um pouco mais dessa maravilhosa graça de Deus. Vimos também que Sansão, o pequeno sol, está apontando para algo maior. Sansão está apontando para o reto juiz, que viria 1000 e pouco anos depois. Aquele que é chamado de a estrela da manhã, viria e seria o verdadeiro nazireu, seria o verdadeiro libertador do povo de Deus agora, que também estava oprimido pelo pecado. A vida de Sansão é dividida em 3 partes. Nós temos o seu nascimento, o seu anúncio do seu nascimento. Não se fala nada sobre a sua infância. Depois do nascimento, aqui o capítulo 14, que nós vamos observar nessa noite, já fala do seu casamento, e no domingo que vem nós veremos sobre a sua morte. Então a vida de Sansão está dividida em 3 partes: o nascimento, o casamento e a morte. 3 coisas que são bastante evidências e bastante intensos na vida de todos os homens e mulheres. Sansão, como eu disse, é o juiz mais famoso, mas também Sansão é o juiz mais terrível, o pecador supremo, vamos dizer assim. Nós sabemos que Eude, Gideão, Jefté não eram nenhum santinhos, mas parece-nos que Sansão vai sobressair como o pecador dos pecadores do livro de Juízes, pelo menos até o momento. E nós olhamos então esse homem, uma vida torta. Nós olhamos para esse que foi escolhido por Deus antes de ser gerado, esse homem que foi separado por Deus para começar a libertação do povo de Deus. Esse homem viveu uma vida completamente torta, depravada. E o tema do meu sermão hoje está baseado nessa perspectiva. O tema do meu sermão hoje é: quando um eleito de Deus decide viver uma vida depravada. Quando alguém que foi escolhido por Deus antes mesmo da eternidade, antes mesmo do seu nascer, decide, escolhe viver uma vida depravada, uma vida de miséria, uma vida arruinada pelo pecado. A história de Sansão é uma história enigmática e perturbadora. Quando a gente lê a história de Sansão, a gente fica um pouco assim, meio perturbado. Como um escolhido de Deus, como um homem que o seu nascimento foi algo sobrenatural, maravilhoso, como um homem escolhido por Deus antes mesmo do seu nascer, pode viver uma vida tão carnal, uma vida tão depravada e ser um pecador tão intenso como foi Sansão. Eu disse semana passada que a vida de Sansão está em 4 capítulos, e nos 4 capítulos você não acha nada de bom sobre Sansão. Não há nada que fale de positivo de Sansão, mas a Bíblia fala que ele foi um pecador desenfreado. Mas ele era eleito. Ele foi escolhido pelo próprio Deus. Foi escolhido antes mesmo de ser gerado por Deus. E o que o fica mais intrigante é que Sansão está em Hebreus 11 com os heróis da fé. Que intriga! Um homem depravado, um homem pecador, um homem que ficou longe de Deus, um homem que fez tudo contrário à direção de Deus, agora está lá naquela galeria especial dos heróis da fé, um homem que não fez nada que deixasse um testemunho para nós. Por quê?
Esse juiz, esse homem que a sua biografia é marcada como um homem impulsivo, um homem violento, um homem egoísta, um homem ganancioso, um homem carnal, e eu poderia aqui disparar sobre Sansão. E eu acho que eu vou ter certo problema quando chegar no céu e conversar com Sansão, e ele dizer: pastor, você pegou pesado lá embaixo. E eu vou dizer: Sansão, estava tudo escrito. Mas ele está ao lado dos heróis da fé, como Davi, como Moisés e tantos outros homens. Quase não se fala sobre a infância de Sansão, mas o texto dá uma pista. Capítulo 13, por favor, volte e olha o verso 24. Capítulo 13, verso 24 nos dá uma pista. Depois deu a mulher de Moriá, a mãe de Sansão, deu à luz a um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu. E o que, irmãos? O Senhor o abençoou. Ele era um abençoado por Deus. Como assim? E diz mais o verso 25. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané-dan, em Zorá e Astaol. Era um homem, era um menino que nasceu com a bênção de Deus, escolhido por Deus, e um menino que o Espírito Santo vinha sobre ele, mas a sua vida é totalmente torta. Como assim, pastor? Sansão foi chamado para ser um homem temente a Deus, um homem consagrado a Deus, um homem nazireu, aquele que estava na presença de Deus continuamente, mas isso não foi assim na vida de Sansão. Como o texto é longo, eu dividi o capítulo 14 e 15, de 1 a 20, em 4 cenas. Na verdade, agora, o capítulo 14, 15 e 16 são 8 cenas. Eu peguei 4 cenas e deixei 4 para o pastor domingo que vem. Então, hoje eu vou ver com vocês 4 cenas. Eu não vou ler o texto todo, eu vou trazer a explicação, o contexto para você entender o que está acontecendo nessas 4 principais cenas e vou fazer algumas aplicações para a nossa vida. O anjo do Senhor havia visitado aquele homem chamado Manoá e a sua esposa, que era estéril, anunciado o nascimento milagroso, sobrenatural, e havia dado ordens claras, não só para o menino, mas o anjo do Senhor havia dado ordens claras para a mãe do menino, que ela não deveria se contaminar com comidas impuras, que ela não deveria beber bebidas, que ela não deveria beber bebidas fortes, e o menino seria um nazireu consagrado a Deus desde o ventre até a morte. Sansão foi consagrado para Deus desde o seu nascimento até a morte, e ele recebeu uma missão. Sansão veio a essa terra com uma missão, com um propósito. O texto do capítulo 13 vai dizer: porque através de Sansão, o Senhor iniciaria a destruir os seus inimigos, os filisteus. É para isso que Sansão nasce. É para isso que Sansão vem. As 4 cenas que eu quero trabalhar nessa noite com vocês são as seguintes. Primeira, Sansão indo para se casar, mata um leão. Você que vai casar, se prepare para matar alguns leões. Essa vai ser a nossa primeira cena. Enquanto Sansão está indo para o casamento, um leão aparece na frente dele e ele rasga esse leão como se fosse um cabrito. O menino é forte. A segunda cena que eu vou
lembrar você, para que você possa ficar bem contextualizado com o texto, é que no seu casamento ele resolve fazer uma aposta. Era alguém que gostava de apostas, e ele lança um enigma, porque ele se acha muito esperto. E aí ele lança uma charada e ninguém descobre a charada dele. Só que alguém descobre, porque ele é enganado. A terceira cena que eu vou trabalhar com vocês é quando Sansão, furioso, o Sansão cheio de ira, desce a uma cidade e destrói a lavoura de 1 ano de trabalho dos filisteus. Ele acaba com a plantação, ele mexe num negócio que ninguém gosta que mexe, no bolso, no dinheiro, e o povo está irado contra ele. E a quarta cena, eu vou mostrar para vocês, Sansão, o juiz de Deus, que não sabe orar. Então serão essas 4 cenas hoje, algumas aplicações e 3 considerações no final. Quando um eleito de Deus decide viver uma vida depravada. Vamos à primeira cena, então. Sansão desce à cidade dos filisteus, vai dizer o capítulo 14, e ele vê uma moça. Os seus olhos batem numa moça e ele fica encantado com essa moça. E diz o texto que essa moça é uma filisteia, ela é dos filisteus. E Sansão decide que quer casar com essa moça, custe o que custar. Ele tenta convencer os seus pais argumentam com ele dizendo: filho, será que não tem uma menina lá na nossa igreja que te agrada? Será que não tem uma menina na nossa família que possa te agradar? Será que não tem ninguém do povo de Deus para você ir se meter com esses incircuncisos, com esses inimigos de Deus? Sansão quer se casar com o inimigo, os filisteus. O Senhor levantou Sansão para matar os filisteus, para destruir os filisteus, e agora ele está louco de paixão por uma moça do povo filisteu. E aí diz o texto que quando então ele convence os seus pais, ele inculca na cabeça dos seus pais que deveriam fazer isso, os seus pais estão indo com ele, e diz o texto que então, em um momento que eles não estavam juntos, vem um leão, e um leão vem feroz para atacar a esse homem, e diz o texto que ele pega aquele leão e rasga, como quem rasga um cabrito, sem nada em suas mãos. Sansão detona aquele leão com toda facilidade. E é muito interessante, verso 6, vai ser a primeira vez que o Espírito do Senhor está sobre Sansão. O autor quer mostrar para nós, Sansão fez isso, Sansão tem essa força, porque o Espírito de Deus está sobre ele. E com essa força do Espírito, ele rasga um leão e faz como um leão, como alguém faz com um cabrito. Isso não cai muito bem em nossos dias, porque ninguém de nós consegue rasgar um cabrito, né? A não ser alguns irmãos aí e outros. Seria como quem rasga uma boneca, na linguagem de hoje. Pega uma boneca e... Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre ele. E diz o texto que quando ele está indo para o casamento, ele volta ao local então, e quando ele vê o animal morto, ali tem algo que lhe agrada, o leão morto, e ele vai, toca, come do que está no animal morto, tem favo de mel, e aí Sansão se delicia com os favos de mel. Mas não se esqueça, irmão, ele é um nazireu. Ele não pode comer comidas imundas, ele não pode tocar em cadáveres, ele não pode se tornar cerimonialmente impuro. Ele é o homem consagrado a Deus, que deve estar na presença de Deus. Mas Sansão não se importa com isso. Ele toca no animal, pega o favo de mel,
come e ainda leva para sua mãe, que também estava naquela época de votos. Ele não só se contamina, mas ele também contamina os seus pais. E o autor do texto quer mostrar para nós que há uma decadência na vida desse homem que deveria estar na presença de Deus. O texto é até cruel. Já começa falando dos pecados de Sansão. Quais foram os pecados de Sansão? Ele vê uma moça e quer se casar, um casamento misto. Ele desonra os seus pais. Não era comum, não era certo o filho sugerir ao pai com quem deveria se casar. Isso mostra que o filho quer se sobressair ao pai, se achar que ele é mais esperto do que o pai vai errar na hora da escolha da moça. Então ele se sobressai na frente e diz: eu conheço mais do que o senhor, pai. E ele desonra o seu pai. E ele se contamina. E ele está cerimonialmente contaminado. Os 3 pecados envolvidos na vida de Sansão é porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Há muitos crentes que fazem isso. Acham que é normal desobedecer a ordem de Deus. É uma questão só de preferência, pastor. Deus mandou isso e eu acho que isso não é tão certo assim. Deus escreveu isso muito tempo atrás. É uma preferência. Eu vou seguir assim, do meu jeito. Não é uma desobediência. É apenas uma questão de escolha, de opções, de questões de século 21. Ele desobedece ao Senhor. Você se lembra o que Jesus disse? Quem me ama, obedece os meus mandamentos. Jesus ainda afirma: por que me diz Senhor, Senhor, se não façais o que eu vos mando? Vocês se lembram, irmãos? Adão e Eva caíram porque desobedeceram. Lá em 1 Samuel capítulo 15, o Senhor vai dizer: vocês acham que eu prefiro sacrifícios ao invés de obediência? Vocês estão equivocados. O que eu prefiro é a obediência, porque a obediência é aquilo que me agrada. Se não há obediência, o culto de vocês é em vão, porque o Senhor vai dizer: porque a soberba, a desobediência é similar à feitiçaria. Sansão acha que pode desobedecer a Deus e ficar tudo bem. Quantos crentes estão caindo nesse mesmo pecado. Os eleitos de Deus não têm autorização para viverem a sua vida como lhes convém. Os eleitos de Deus, os consagrados para Deus, devem viver em harmonia com a palavra de Deus, devem estar em obediência à voz de Deus e não guiado pelos seus olhos ou pelo seu coração. Está aí o pecado de Sansão. Desobedece os seus pais, desobedece à lei de Deus, desobedece ao próprio Deus. Vocês veem que o pai de Sansão e a mãe de Sansão têm uma ideia sobre o casamento misto. Ele diz: por que, meu filho, você vai lá para casar com aqueles incircuncisos? Não é que Deus é contra o casamento interraciais. Deus é contra, em várias passagens das Escrituras, Deus é contra o casamento interconfissional. Deus não aprova um casamento onde as confissões de fé são diferentes, onde se adora a Deus diferente. Não é questão racial, é questão de fé. Sansão não se importa com isso. Ele quer se casar com essa filisteia, porque ele está desprezando a Deus, desprezando os seus pais, desprezando a lei de Deus. Ô irmão, ô irmã, toda vez que você deixa de obedecer a Deus, você está desprezando a Deus.
Toda vez que você deixa de cumprir a palavra de Deus, você está desonrando a palavra de Deus. Mas Sansão não apenas pecou querendo se casar com uma esposa que não era do povo de Deus, ele levou os seus pais também a pecarem, porque os seus pais apoiaram. No casamento, os pais de Sansão estão lá, apoiando. Um alerta para você que é pai, para você que é mãe. Os filhos chegam a hora que eles crescem e eles querem tomar os seus rumos e seguir as suas diretrizes, e nós já não temos mais autoridade e poder sobre eles. Eles vão fazer as coisas como lhes convém, mas nós não podemos cair no jogo de abençoá-los. Se você quer, filho, andar nesse caminho que não é de Deus, você vá por conta e risco. Eu não irei contigo, eu não te abençoarei, eu não comungarei com o seu pecado. Eu te amo, mas eu não te apoio. Os pais de Sansão apoiaram o pecado de Sansão. Ó, maridos, se a sua mulher está tentando te levar para pecar, não entre nesta furada. Ó, esposa, se o seu marido está te levando para uma vida de pecado, rejeite-o. Lembra de Ananias e Safira? Casal que peca unido é fulminado unidos. Nós não podemos impedir outros de pecarem, mas nós podemos dizer: não tenho parte com isso. É o seu caminho, é a sua escolha. Faça como você quer. Você está errado e eu não vou apoiar esses caminhos. Quando um eleito de Deus, um filho de Deus, decide andar no caminho da depravação, a sua vida se torna uma desgraça. Segunda cena. Sansão então está finalmente nas terras dos filisteus, e ele vai dar a festa de casamento. Diz o texto de 10 a 20 agora, que essa festa é uma festa com bebidas, pois era o costume dos pagãos. A palavra hebraica vai dizer shamplim aqui, que é uma palavra que é festa com bebidas. E Sansão é nazireu, ele não pode estar envolvido com bebida, ele é consagrado para o Senhor, mas ele quebra todos os votos e ele está numa festa do seu casamento com uma mulher que não é de Deus, porque os seus olhos brilharam por causa dela, e agora ele está dando uma festa com bebidas. E ele começa então a beber, e ele começa a se alegrar com seus amigos, com seus companheiros, e decide então fazer uma aposta. E a aposta de Sansão não é uma aposta pequena não, meus irmãos. O texto vai dizer que a aposta que Sansão faz é uma aposta de 30 roupas de linhos e 30 roupas de festa. Isso, para aqueles dias, era uma fortuna. Quem ganhasse aquelas 30 roupas de linhos e as 30 roupas de festa seria o mais novo milionário daquela terra. Não era comum os homens ter várias roupas de festa. Geralmente se tinha uma roupa de festa e uma capa de linho. Época boa que eu vivi em Marrocos. Eu tinha uma jilaba, irmãos. Aquela roupa, a jilaba é aquela que pega de cima até embaixo. Eu tinha duas, na verdade. Uma de inverno e uma de verão. Eu não precisava quase comprar roupa. Botava aquela jilaba e estava bem. Todo mundo era assim. Chegou o frio, colocava a jilaba de frio. Chegava o verão, colocava a jilaba de verão. E dinheiro no bolso. Ah, se essa onda pega aqui com os nossos irmãos, hein? Sempre passada, sempre limpa, mas eu tinha duas jilabas.
Eu não tinha 30 gilabas. Sansão quer fazer uma aposta, e ele tem uma charada. Sabe por que ele está fazendo a charada? Porque ele quer se aparecer. Ele quer mostrar sua força, ele quer compartilhar com todo mundo que ele matou um leão. E então, como ele é um homem humilde, ele faz uma charadinha e faz uma aposta milionária. Quem ganhasse, quem descobrisse o enigma, ganharia 30 roupas de festas e 30 roupas de linho. O juiz de Deus agora está cheio de ganância. O juiz de Deus agora está cheio de vaidade. O juiz de Deus agora está cheio de luxúria. E aí a noiva começa a pegar no pé dele. Porque os homens vão dizendo: se você não descobrir qual é o resultado da charada, nós vamos botar fogo na casa dos seus pais, nós vamos matar você e você vai ver a desgraça que nós vamos cometer. E aí então a noiva, no dia do casamento de Sansão, ficou no ouvido dele: conta o segredo, qual é a resposta da charada, qual é a resposta desse enigma que você lançou. E ele não falava. Ele disse: eu não contei nem para minha mãe, não contei nem para os meus pais, eu vou contar para você. E diz o texto, verso 17, capítulo 14: ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Veja a ironia. No dia das bodas, a noiva está chorando, perturbando Sansão. Em vez de estar se alegrando, ela está dizendo: você não me ama, porque se você me amasse, você confiaria em mim. Como vai começar assim o nosso casamento? Você tem que me contar, confia em mim, eu sou uma pessoa digna de confiança, conta. Sansão não contava, e ela na cabeça dele: conta, e ele não contava, e ela conta, e chorava, e lamentava, e pedia sinal de amor, até que ele cedeu e contou. E ela foi lá e contou então para os companheiros de Sansão. E quando chegou no 7º dia, os homens declararam qual era o enigma de Sansão. E Sansão perdeu a aposta. Sansão perdeu a aposta. De tanto aquela mulher chorar aos seus pés dia e noite. Que casamento, hein? Mas não para por aí. Sansão precisa pagar a conta agora. Sansão precisa pagar aquela conta. E sabe o que ele faz? Ele desce e vai para uma cidade marítima, e lá ele mata 30 homens e rouba as vestes deles para chegar no casamento e honrar com seus compromissos. Sansão é um cara que honra com seus compromissos. 30 mortos. Eu disse para vocês que o negócio era intrigante. Verso 19 diz: o Espírito de Deus estava sobre ele. Sansão vai lá e mata aqueles 30 homens para cobrir o seu capricho de ganancioso, e entrega aquelas vestes para aqueles homens que agora estão com aquelas vestes bonitas de festas e aquele pequeno tesouro, e o juiz de Israel envergonhado. Qual é a aplicação aqui? Sansão se sentiu bem no meio dos filisteus. Estava bebendo, livre acesso, ia, vinha, entrava na cidade deles, trocava ideia com eles.
Esse é o problema, quando o crente começa a se sentir bem no meio dos pecadores, dos inimigos de Deus. Há muitos crentes, meus irmãos, que quando estão entre o povo de Deus, está de cara fechada, não fala, não se alegra, vem para a igreja, está fechado, mas quando está na rodinha dos zombadores de Deus, quando estão na rodinha daqueles que não amam a Deus, ele é o primeiro a contar as charadas, ele é alegre, ele fala, ele se expressa. Por quê? Porque ele se sente bem no meio dos incrédulos e se sente mal no meio dos crentes. Que terrível! Ele não tem alegria com as coisas de Deus, mas ele tem alegria com as coisas do mundo. Este é Sansão. Será que o pecado não tem feito isso na sua vida? Será que você não tem caminhado como Sansão, pecado? Ao invés de viver uma vida de consagração a Deus, você está vivendo uma vida de pecado, e é isso que o pecado faz. Ele promete a glória, mas ele traz a desgraça. A desgraça está sobre a vida de Sansão. Ele está envergonhado. O casamento não aconteceu, diz o texto, porque Sansão fugiu, e o pai da noiva então pega a noiva e dá para o parceiro de Sansão. Meu Deus, olha como vai terminar esse pecado. Sansão foge, e aí o pai da noiva diz: você é o amigo do Sansão? Sou eu mesmo. Você vai casar com a noiva. Imagina isso, meu irmão. Mas eu? Como assim? É você que vai casar com a noiva. Então tá bom, se o senhor está dizendo que eu vou casar com a noiva, eu caso. E a noiva foi dada para o amigo de Sansão. Um eleito de Deus não deve viver uma vida depravada, descontrolada pelo pecado, apenas fazendo aquilo que os seus olhos o apontam, ou apenas fazendo aquilo que o seu coração está lhe enviando. Não, um eleito de Deus deve viver debaixo da direção da palavra de Deus. Cheguei à terceira cena. A terceira cena está no capítulo 15, do verso 1 ao verso 17. Passados-se os dias, o Sansão obstinado, que queria casar com a filisteia traidora, leva um cabrito. Olha o texto. Passado algum tempo, nos dias da ceifa de trigo, capítulo 15, verso 1. Sansão, levando um cabrito, foi visitar sua mulher. Ô inocente, que sua mulher? Se você tem a Bíblia na linguagem de hoje, não está dizendo cabrito aí, está dizendo que ele levou um iPhone de presente. Um iPhone 10 agora, uau! Sansão chega de malandro. Diz o texto que ele quis entrar no quarto. O que está na cabeça de Sansão? Ele quer possuir a esposa dele, mas aí ele tem a surpresa, ela não é a sua esposa, nós a demos para o seu amigo. Que amigo traíra! Sansão fica irado, diz o texto. Sansão está cheio de ódio. Sansão diz: agora os filisteus vão ver a minha vingança. E sabe o que Sansão faz? Agora eu vou mexer no dinheiro deles. Ele desce e ele vê a plantação dos filisteus. É uma plantação de trigo, de vinhas, de azeitona. Parecia, pelo entender do texto, que havia sido um tempo que seria de grande colheita. E sabe o que Sansão faz? Ele caça 30 raposas. 30 raposas. Diz o texto que ele pega essas 30 raposas. 300 raposas.
amarra, pega de duas em duas, amarra uma no rabo da outra. Pega uma tocha. Eu não posso dizer que ele tacou tocha, ele pegou a tocha e botou na raposa e soltou. E as raposas saíram doidas pelos campos da plantação dos filisteus, e diz o texto que acabou com tudo. E Sansão está dizendo: mexe comigo que vocês vão ver. Vocês me traíram, vocês me humilharam, agora eu vou acabar com as finanças de vocês. Ele caça 300 raposas, amarra uma na outra e taca fogo. Pasmem, irmãos, e o Espírito de Deus estava sobre Sansão. Como assim? Como assim, Senhor? Esse homem só faz coisas erradas, esse homem só faz as coisas do seu coração pecaminoso, esse homem não tem nada de consagrado, esse homem não tem nada de obediente à lei de Deus, ele despreza os seus pais, ele despreza a lei de Deus, ele é um contaminado agora, um impuro, e ele vai lá para se casar e descobre que a mulher dele é uma traidora e está com outro homem, e agora ele causa uma desgraça econômica na terra dos filisteus. E como assim, Senhor? O Espírito estava sobre ele. Mas o negócio vai piorar. Capítulo 15, verso 11. Os caras começam a dizer: quem foi que fez isso? Os empresários: nós vamos acabar com quem fez isso. O pessoal diz: foi Sansão. Por que ele fez isso? Porque quando ele chegou lá na casa do sogro dele, que não era mais sogro dele, para casar com a mulher dele, que não era mulher dele, o sogro dele ofereceu a menina caçula, e diz o sogro, era mais bonita, está no texto. Ele não quis, e ele ficou irado. Foi por causa disso que ele fez isso? Os empresários daquela terra vão lá e matam o sogro de Sansão, que não é sogro de Sansão, e mata a mulher de Sansão, que não é mulher de Sansão. Tragédia. E aí o povo de Judá, verso 11. Verso 11, capítulo 15. Então 3.000 homens de Judá. Sabe o que significa isso aqui? 3.000 homens do povo de Deus. Só a diretoria. Só os cabeças. Vão lá para dizer para Sansão: o que você está fazendo, meu filho? Diz o texto: então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Irmãos, o povo de Deus está tão dominado pelo pecado que agora Sansão está acabando com os inimigos e eles estão bravos com Sansão. É lógico que Sansão está fazendo tudo errado, que Sansão está fazendo com a motivação errada, cheio de pecado, mas esses homens também estão com a motivação errada, dizendo: Sansão, você vai destruir o nosso inimigo, você vai arrumar problema para nós, deixa a gente viver nessa vida miserável de pecado, a gente já se acostumou com isso, a gente já acostumou a sofrer com isso, não mexe, não confronta o pecado, não mexe com isso, Sansão. Esse era o estado do povo de Deus. Por isso que eles não estão clamando um libertador, porque quando Deus levanta um libertador, doido, diga-se de passagem, o libertador é doido, mas quando o libertador está matando os inimigos de uma forma carnal, pecaminosa, mas o Espírito de Deus está sobre ele, os 3.000 homens de Judá estão dizendo: você é doido, Sansão, pare com isso, deixa os nossos inimigos em paz. Caramba! Que terrível, meus irmãos. Que terrível. Então eles fazem uma proposta para Sansão: se entregue, nós te levaremos e te entregaremos aos filisteus. Sansão diz: tudo bem,
mas vocês prometem que não vão me matar? Os 3.000 homens, os cabeças, os líderes dizem: nós não vamos te matar. Amarrem a Sansão. Cordas novas, porque ele é forte. E diz o texto que eles pegaram cordas novas e amarraram Sansão. E Sansão está indo humilhado mais uma vez. Assim é para um eleito de Deus quando não quer estar na presença de Deus. Vai viver uma vida miserável de humilhação por causa do pecado. Sansão está amarrado. E quando os filisteus, vai dizer o texto, olham, começam a celebrar aos deuses, dando glórias, louvando a seus deuses, dizendo: os nossos deuses nos entregou o nosso forte inimigo em suas mãos. E o povo de Israel, os líderes, estão entregando Sansão, só que eles não contavam com a astúcia de Sansão. Aliás, eles não contavam com a astúcia do Espírito do Senhor. Sansão estoura. O texto vai dizer que ele estourou aquelas cordas bem amarradas, como se fossem linhas velhas. E ele pega o queixo, o maxilar de um jumento e mata naquele dia, naquela hora, enquanto ainda os filisteus celebravam a vitória sobre o povo de Deus. Irmãos, atenção aqui, não era uma vitória só sobre Sansão, era uma vitória sobre o povo de Deus, e não era mais do que isso, era uma vitória sobre o Deus de Israel. Quem está sendo envergonhado aqui é Sansão, sim, é o povo de Deus, sim, mas é o Deus de Israel. O Espírito toma Sansão e ele arrebenta, e ele pega o maxilar de um jumento e diz que com grande força, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, ele matou naquele dia mais de 1.000 homens. A gente não sabe se diz amém ou não diz amém. Eu estou intrigado, irmãos. Eu fiquei intrigado essa semana com esse texto. O Espírito de Deus toma Sansão, que pega o maxilar, e eu não sei como é que ele fez. Ele matou 1.000 homens naquele dia. Qual é a aplicação aqui para nós? Há muitas coisas que Deus faz que não faz sentido para nós, mas faz sentido para Deus, e isso basta. As coisas não precisam fazer sentido para nós, tem que fazer sentido para Deus e o seu plano eterno, e isso basta. Eu sei que é difícil falar disso quando estamos vivendo no caos, mas essa é a verdade. Chegamos à quarta cena. A quinta, a sexta, a sétima e a oitava, domingo que vem. A quarta cena, verso 15, capítulo 15, verso 18. Sentindo grande sede, depois que ele matou de maneira, diz o texto, uma carnificina, de maneira sangrenta e cruel, matou mais de 1.000 homens, filisteus. Agora Sansão está com sede, e ele orou ao Senhor, até que enfim, ó juiz de Deus. Você se lembrou do Senhor agora, né? Seu playboyzinho. Clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo. Olha como o bicho é arrogante, né? A ideia do hebraico aqui é: por causa da minha mão. Por intermédio do teu servo,
deste esta grande salvação. Mas agora o Senhor me deixará morrer aqui de sede e me deixará, a ideia é me abandonará nas mãos desse incircunciso. Olha a oração desse incrédulo. Desculpa, olha a oração desse eleito. Ele é eleito. O Senhor não vai me livrar, não. Irmãos, a oração de Sansão é toda errada, a motivação está errada. O texto mostra para nós que quando o negócio apertou para o lado dele e faltou a água, ele então põe Deus na parede e diz: o Senhor vai me abandonar? Eu vou morrer de sede agora. O Senhor venceu aqueles seus inimigos por através de mim. Eu fui a tua mão e o Senhor vai me abandonar agora? Uma oração totalmente mundana, carnal, egoísta, pecaminosa. Porque esse é Sansão. Exigindo de Deus. Não é uma oração piedosa. Não é uma oração de quebrantamento. Não é uma oração de um homem arrependido. Ele exige de Deus que dê água para ele. Eu disse que o texto era intrigante. E Deus dá. Deus atende. Como assim, Deus? Eu estou orando, Senhor, de maneira piedosa. Eu estou colocando alguns pedidos nas suas mãos, Senhor, orando por umas coisas que vai glorificar o teu nome, e o Senhor não está me atendendo. E esse playboy aqui de nada, esse eleito do Senhor, que vive uma vida depravada, que não sabe orar, que faz uma oração pecaminosa, que faz uma oração toda errada, não tem teologia nenhuma, e o Senhor atende ele, e o Senhor não me atende? É isso mesmo, o Senhor disse, você entendeu. Olha o verso 19. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, num buraco, e dela saiu água, e Sansão, bebendo desta água, recobrou o seu alento e ficou revigorado. Irmãos, essa é a soberania de Deus. Deus atende a oração de pessoas que estão no fundo da miséria do pecado. E muitas vezes não atende a oração de um homem e de uma mulher fiel. Por que, Senhor? O que Sansão tem que eu não tenho? Olha para a minha vida, Senhor, eu não sou como Sansão. E o Senhor está dizendo aqui, você precisa aprender sobre graça e sobre soberania. Deus atende a oração mesmo de um arrogante, equivocada, com uma intenção impura, porque essa oração está em conformidade com a sua vontade. Deus não queria que Sansão morresse de sede. Por quê? Sansão vai destruir o povo filisteu. Já começou, de maneira errada, mas já começou. E domingo que vem vamos ver que ele destrói. Já viu aquela oração daquele camarada que vai orar por um enfermo, fase terminal, e chega lá, Deus, aqui quem está orando é o Flávio Ramos. Eu determino que essa pessoa se levante, e se levante agora. Eu não aceito, Deus, resposta negativa, age agora. E Deus age. E Deus age. Por que Deus age? Porque Deus quer
visitar aquele enfermo e levantar aquele enfermo, porque aquela oração ridícula, aquela oração falsa, aquela oração de um falso profeta estava em conformidade com a soberania de Deus. Agora dá para dizer amém, mas é um amém fraco, viu, irmãos? Amém. Lembra de Jonas? Lembra de Jonas? Está dentro da barriga de um peixe. Outro perdido. Outro desobediente. Dentro da barriga de um peixe. E diz: ó Senhor, lembra-te de mim, para que eu possa estar de novo no teu templo. E o Senhor se lembrou dele, porque a oração dele estava em conformidade com a vontade soberana de Deus. E Deus tocou no grande peixe, e o peixe vomitou Jonas. Por quê? Porque Jonas tinha que ir para Nínive. Essa era a vontade de Deus. E quem é o homem para afrontar o Senhor? Quem é o homem para dizer, bater o pé, eu não vou? Deus diz, você vai. Por isso que Deus atendeu a oração do pecador Jonas, do pecador Sansão. Mas Deus não atendeu a oração de Paulo. Diz que Paulo orou por 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho na carne dele, mas Paulo estava orando contra a vontade de Deus. Você já orou contra a vontade de Deus? Ó Senhor, me abençoa para que eu fique rico e vá morar, Senhor, nos States e tenha muito dinheiro e muitos carros. Ó Senhor, me abençoa. E Deus fala, como? Essa não é a minha vontade para você. Ó Senhor, me dá um marido. Senhor querido, me dá um marido. Senhor bondoso, me dá um esposo. O Senhor diz, não dou, não dou, não dou. Porque essa não é a minha vontade para você, pelo menos agora. Paulo orou, tira o espinho da carne, 3 vezes. Paulo fez campanha, pessoal. 3 vezes o Senhor disse, não tiro, não tiro, não tiro. Por quê? Porque esse espinho na sua carne é parte do meu plano eterno, para que o grande apóstolo não se orgulhe, para que o grande apóstolo fique na dependência do Senhor. Eu não tiro o espinho da sua carne. Talvez você entrou aqui assim, irmãos. Senhor, olha a minha situação, me visita, Senhor, olha os meus negócios, olha as minhas finanças, olha a minha família, olha o que está acontecendo, Senhor, vem, Senhor. E o Senhor diz, não venho, não venho, porque aí eu quero trabalhar na sua vida. É a soberania de Deus no controle sobre todas as coisas. Talvez você tenha passado por isso, irmão. E talvez você está perguntando, Senhor, o Senhor me ama ainda? E o Senhor está dizendo, eu te amo tanto, filho, que eu não vou tirar isso de você agora. Eu te amo tanto, filho, filha, que esse sofrimento vai redundar em glória para o meu nome. Eu não vou tirar, não. Porque quando eu tirar, você vai ter passado pelo fogo, e aí você vai estar como um ouro reluzente para a minha glória. Fica na fornalha. E muitos pecadores estão recebendo o sim de Deus. E nós não. Porque essa é a vontade soberana de Deus. Irmãos, a soberania de Deus, Deus age apesar do nosso pecado. Irmãos, na soberania de Deus, Deus age através do nosso pecado.
Deus quer que pecamos? Não, 1000 vezes não. Deus queria que Sansão fosse um homem consagrado, e ele não foi, e Deus o usou a si mesmo. Através do pecado de Sansão, Deus estava cumprindo a sua grande obra eterna, e ele continua sendo santo. E ele vai julgar Sansão, e ele vai pôr as suas mãos sobre Sansão. O homem que dirige a sua vida pelos olhos vai ficar cego agora. Cenas do próximo capítulo. Porque Deus é soberano. Como é bom conhecer dessa doutrina. Não é aquela doutrina maluca que está sendo por aí, que o homem é que dirige o futuro. Não é aquela doutrina que andando por aí do teísmo aberto, que Deus abandonou e deixou os homens dirigir o futuro, e Deus está lá na expectativa, acuado. Meu Deus, o que eles vão fazer? Não, Deus falando meu Deus é estranho, né? Mas o que vai acontecer? Ele está pecando, não foi isso que eu pensei para ele. Ai, Senhor Jesus, me ajuda. Não. Mesmo na nossa desgraça, mesmo na nossa contaminação, mesmo no nosso pecado, Deus mostra que Ele é soberano e os seus propósitos não podem ser frustrados. Quem sou eu para frustrar os planos do Senhor? O que é o pecado para frustrar os planos do Senhor? O que é o diabo para frustrar os planos do Senhor? O que é uma doença para frustrar os planos do Senhor? O que é uma crise política, econômica, moral para frustrar os planos do Senhor? Os planos do Senhor são eternos e jamais serão frustrados, mesmo que seu povo se afunde no pecado. Eu não estou fazendo aqui uma apologia para você pecar. Eu não estou dizendo aqui, então peque, que Deus vai usar assim. Não, eu estou dizendo, santifique a tua vida, consagre a sua vida ao Senhor, seja um nazireu, seja um homem que obedece à lei de Deus, e Deus vai fazer grandiosas coisas, mas se você não fizer, Deus vai fazer assim mesmo, porque Ele é Deus. Agora dá para dizer amém, né, pessoal? Amém, amém, glória a Deus. Aleluias também. Foi assim com Davi quando fez um censo. Pela sua carnalidade, mas aquilo vinha de Deus. Foi assim com Elimeleque quando saiu da terra de Canaã e foi lá para os Moabitas, e seus filhos casaram com umas incrédulas lá. O Senhor julgou ele morreu, os filhos morreram, mas o Senhor tinha um plano na vida de Ruth. O Senhor julgou, mas os planos do Senhor jamais serão frustrados. Ah, irmãos, isso me levanta, isso me anima. E aí, irmãos, eu abro o peito e dizer, pode vir o que vier. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu encerro com 3 breves considerações. Primeiro, uma decadência total espiritual não acontece do dia para a noite. Lembra Sansão? Começa com um pecado, outro pecado, mais um pecado não confessado, outro pecado, e quando você menos espera, você está no fundo do poço do pecado. Sansão começou com um pecado de desonrar os seus pais. Olha, jovem, adolescente, junior, filhos que aqui me ouvem, a desgraça da sua vida pode ser porque você começou a desonrar os seus pais. Um pecado chama outro pecado. Lembram do filho pródigo? Ele não foi primeiro lá para os porcos.
O que ele fez primeiro? Afrontou o seu pai, dizendo: você já pode morrer, eu quero a sua herança. E depois o que ele fez? Foi para uma terra distante. E depois o que ele fez? Viveu uma vida depravada. E depois aonde ele terminou? Com os porcos. E depois? Comendo a comida dos porcos. Corta o pecado agora. Davi, a mesma coisa. E muitos homens de Deus, a mesma coisa. Corta o pecado agora, senão ele vai te levar para a ruína, como levou Sansão. E um eleito de Deus não foi chamado para viver uma vida depravada, foi chamado para viver diante de Deus em santidade e crescimento e glória. Segundo, se você é um eleito de Deus, como Sansão era, a disciplina de Deus vai vir sobre você se você quer viver uma vida depravada. Pode ir. Deus não te segura. Deus não te segura. Deus nos escolhe para a salvação. Mas nós decidimos se vamos andar em santidade ou não. Mas eu quero te dizer, se você é um eleito de Deus e quer viver uma vida longe de Deus, uma vida de pecado, a justiça de Deus vai pegar você. E isso é um ato de amor. Hebreus capítulo 12 vai dizer: Deus açoita e disciplina a quem ama. Deus não vai deixar Sansão escarnecer da santidade dele. Deus vai pegar Sansão, porque ele é filho. E se você é filho e quer viver uma vida desregrada, Deus vai tratar de você. E eu quero estar bem longe nessa hora, porque a mão do Senhor, quando entra na vida do seu filho, esmaga o seu filho, para que ele possa florescer de novo. Por fim, como é que essa história aponta para Jesus? Sansão não teve o privilégio de olhar para Jesus. Eu e você temos. Sansão não tinha o Espírito Santo permanente. Eu e você temos. Sansão não tinha toda a Escritura com todas as orientações para mostrar a nós os propósitos eternos de Deus. Eu e você temos. Eu e você temos mais do que Sansão. Nós temos para quem olhar, nós temos para quem nos espelhar, nós temos a quem seguir, nós temos um parâmetro, nós temos um Cristo, e nós somos chamados de pequenos Cristos. Sansão é o oposto de Jesus. Ora, irmãos, se Deus usou um juiz desgraçado, depravado, pecador, miserável, mulherengo, ganancioso, cheio de ira, imagina se ele não usaria o Filho de Deus, o Santo, o Glorioso, o Perfeito, o Príncipe da Paz, para libertar o seu povo. Se Sansão, o pecador depravado, salvou o povo de Deus, ainda mais o Senhor Jesus, o Cristo ressurreto, salvaria o seu povo dos seus pecados. Jesus é maior do que Sansão. Aleluias. Glória a Deus que o nosso juiz não é como Sansão. Nosso juiz é perfeito. O nome de Sansão está na galeria dos heróis da fé, mas o nome de Jesus está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e confesse Jesus Cristo, o reto juiz, o Santo de Deus. A Ele a glória. Jesus era mais forte do que Sansão. Você tem dúvida disso? Mas Ele se fez fraco para te salvar. Jesus não era ganancioso como Sansão era.
Jesus, sendo rico, se fez pobre. Para quê? Para te salvar. Jesus estava num trono de glória. Sansão queria um trono de glória. Sansão queria as roupas das festas. Jesus se despiu das roupas das festas e botou a toalha de escravo e lavou os nossos pés. Por quê? Porque nos amou. Sansão era o pequeno sol. Jesus é a estrela da manhã.